Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. Desde já te convido a deixar o teu like, a inscrever-te no canal e também a partilhar este link com outras pessoas. Muito obrigado a todos que têm partilhado e peço que partilhem ainda mais, não só, por exemplo, nos vossos estados, como também comecem a mandar nos directs, comecem a mandar em mensagens privadas o link para que outras pessoas possam também ser abençoadas com este conteúdo. E eu quero trazer hoje uma palavra que não devia estar com este sorriso, mas devia estar com este sorriso, apesar deste título que chama Eu Estou Desapontado com Deus. Só que eu quero basear esta mensagem no Salmo 73, um dos salmos que mais fala comigo na Bíblia. E ele começa assim, logo no verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E eu quero iniciar com esta verdade. Verdadeiramente bom é Deus. E a bondade de Deus é maravilhosa, né? Pela sua bondade nós temos acesso à salvação, nós temos acesso à vida, nós temos acesso às promessas, à eternidade. E Deus, Ele é bom. Mesmo Ele sendo santo, puro, perfeito nos seus caminhos, Ele aceita cada um de nós. Nós que somos tão imperfeitos. E então, essa é uma verdade que tem que estar pré-estabelecida. Verdadeiramente, Deus é bom. Quanto a mim, verso 2, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Sabe, eu quando leio este salmo de Asaf, este é um salmo de Asaf, eu fico assim muito feliz. Porque Asaf, ele foi um referencial, um homem de Deus, um profeta de Deus, assim muito usado na área da música. Ele esteve ali nos tempos em que Davi era rei, quando Davi estabeleceu o seu tabernáculo, tabernáculo de Deus, mas que nós chamamos de tabernáculo de Davi, a própria Bíblia diz o tabernáculo de Davi. E Asaf era um dos homens ali importantes. Davi colocou ali 3 músicos como chefes, era Asaf, Jedutum e Emã. Então Asaf era o principal nome desses. Ele tem alguns salmos. E neste salmo ele diz assim: Deus é bom, quanto a mim eu quase me desviei. E eu gosto por quê? Porque Asaf, ele coloca as suas fraquezas na mesa. Muitas vezes nós como cristãos costumamos apenas mostrar a nossa força, parecemos irrepreensíveis e até quando falhamos de alguma forma chocamos outras pessoas. Só que Asaf, ele tinha esse equilíbrio em mostrar as suas limitações. Verdadeiramente Deus é bom. E é difícil nós ouvirmos um líder, um pastor, um ministro de adoração e louvor na igreja, um profeta de Deus, a dizer assim, que eu quase me desviei. Ou em outras palavras, quando ele diz assim, quanto a mim, meus pés quase se desviaram, ele estava a dizer assim, sabe, eu cheguei a estar revoltado com Deus. Minha vontade era abandonar, chutar o balde. Eu estava desapontado com Deus. Foi assim que Asaf escreveu, de certa forma. E se nós olharmos para aquilo que era o contexto do que Asaf escreveu, está no livro dos Salmos, ou seja, poemas e hinos e canções para serem entoadas na congregação dos santos ali em Israel. E nós temos os Salmos de Asaf que tem assim, características muito dele. Este 73 que ele diz que quase se desviou. No Salmo 74 ele diz que lamenta a ação de Deus. No Salmo 75 ele, enquanto está a exaltar a Deus, ele começa a falar contra os soberbos, ou seja, ele estava ali contra as pessoas. Era o salmo dele. Salmo 76, ele exalta a correção de Deus para com o homem, ou seja, os homens estão a ser corrigidos, a serem humilhados por Deus, é bom. No Salmo 77, ele fala da bondade de Deus, mais uma vez lembrando as limitações de Deus, do homem. Então, o que mostra? São salmos que falam muito sobre a humanidade, não apenas sobre exaltar a Deus. E era para serem entoados na congregação. Eu vejo muita gente que às vezes critica canções nos cultos que só falem sobre o homem, dizendo que não, todas as canções devem ser elevadas, mas existe um equilíbrio bíblico nessa questão das músicas do culto e quem sabe um dia eu traga isto aqui no canal, no conhecimento ampliado, falar assim sobre louvor e adoração em forma de estudo bíblico. Se tiverem interessados é só escreverem aqui nos comentários, queremos saber mais sobre louvor e adoração. E já agora eu convido também a passarem a comentar os vídeos, aquilo que tem vos abençoado. É sempre bom para nós aqui, ajuda o canal. E voltando ao texto, Asaf, ele, então, constituído pelo rei Davi, ele foi um dos levitas ali e Deus o usou de grande forma. Então eu quero para a gente entender algumas coisas sobre a vida de Asaf, basicamente serão 2 coisas apenas.
depois concluiremos. Entre o versículo 3 e o versículo 14, Asaf começa a expor aquilo que era a sua frustração. Então, um primeiro ponto que eu quero que a gente pegue é que duvidar de Deus, decepcionar-se com Deus, é uma situação normal. Não devemos padronizar que vamos viver sempre a nos decepcionarmos com Deus, mas é normal por quê? Porque nós estamos ainda nesta carne e nós somos falhos, limitados. E às vezes, diante das circunstâncias, nós vamos-nos abaixo. Duvidar é totalmente normal. No caso de Asaf, ele estava a dizer que ele estava com inveja da prosperidade dos ímpios. Ele estava com inveja da forma como tudo parece fácil para aqueles que não servem a Deus. Ele estava a sentir-se triste porque ele estava diante do altar do Senhor, ele estava ali a servir não era templo, no tabernáculo, né? Depois foi para o templo, quando o templo foi erguido, então neste tempo aqui já estava no templo. Ele servia no santuário e não acontecia nada de bom com ele, tudo era difícil. Eu costumo colocar para os nossos dias, pelo menos na realidade aqui de Moçambique, às vezes é difícil tratarmos um BI, é difícil tratarmos um documento, parece que tudo é difícil para nós os cristãos. E olhamos assim para o lado e vemos que para os ímpios, aqueles que corrompem, que subornam, tudo é tchapo, bem fácil, bem rápido. Então, Asaf estava nessa situação e ele estava tipo, por que para nós tudo é difícil? Eu sei que nos dias de hoje é difícil a gente olhar para um homem de Deus, um ministro de louvor, que passa por uma dificuldade ou provação destas e dizer que quase desviou-se de Deus. Para nós isso é um escândalo, mas se nós olharmos para o contexto bíblico, nós vamos perceber que Asaf, quem era Asaf? Um grande levita e autor de salmos, ele duvidou de Deus e teve a sua fé tremida. Teve um outro homem, Davi, grande rei, autor de grande parte dos salmos, homem segundo o coração de Deus, como sempre dizemos, ele também teve seus momentos de fraqueza. A gente só olha para aquela questão do pecado com Batseba, mas Davi teve um momento assim, durante a sua caminhada, até antes de ser rei, em que ele afastou-se da presença de Deus. Quem sabe um dia eu traga isso aqui, que o tempo em que Davi afastou-se da presença de Deus. Abraão, o pai da fé, ele duvidou da promessa, por isso que tomou seu próprio caminho. Pedro, grande Pedro, Pedrão, ali a viver o milagre de andar por cima das águas, ele duvidou do poder de Jesus ali diante dele. João Batista, Jesus disse assim, dos nascidos de mulher não há nenhum maior do que este. Ele pregava, arrependam-se, raça de víboras e tal. E ele sabia que Jesus Cristo era o Messias, mas um pouco antes da morte ele duvidou e disse aos seus discípulos, vamos lá ver realmente se eu estava certo ou se me enganei. Ou seja, os homens de Deus, eles passam por momentos de fraqueza, onde eles duvidam. Isso é uma situação normal. Só que, avançamos para os versículos seguintes, o 16 e o 17, diz assim, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles. O verso 16 e 17 diz que até que ele entrou no santuário de Deus e entendeu qual era o fim deles, dos ímpios. Então, esse é o segundo ponto, a chave para mudar a perspectiva. O que acontece? Asaf estava a olhar para os ímpios, ele estava a olhar para as pessoas que estavam a prosperar de forma errada. Então ele chegou no templo e começou a olhar para o alto. E aí ele viu finalmente qual era o final dos ímpios. E ele percebeu a bondade de Deus para com ele. Essa foi a chave que mudou tudo. Ele entrou no santuário. E sabe, nós devemos entender os salmos, em que tempo foram escritos, num tempo onde o culto era limitado ainda à questão dos rituais e à questão física, ainda não tinham o entendimento espiritual que nós temos de vivemos nesta era da graça, onde nós vivemos pela fé em Deus, é onde o nosso culto é espiritual, racional, porém espiritual. Então o que acontece? Ele precisou de ir para o templo, mas porém, contudo, todavia, entretanto, nós precisamos de simplesmente entrar na presença de Deus. Eu não estou a falar da onipresença, eu estou a falar da presença manifesta de Deus. Naquele lugar da intimidade com Deus. Naquele lugar onde nós finalmente ouvimos a voz de Deus como deve ser. Onde nós vemos a Deus como deve ser. No seu santuário, na sua presença. Ali, Asaf chegou na presença de Deus e ele teve uma percepção. Deus abriu o entendimento dele de qual seria o fim dos ímpios.
A mudança de perspectiva na nossa vida diante de tudo que nós estamos a viver só pode acontecer num lugar, no lugar da presença de Deus. E onde que a gente acessa? No nosso tempo devocional com Deus, nosso tempo de devoção a Deus, quando nós nos dedicamos à oração, quando nós nos dedicamos à leitura da palavra de Deus, quando nós nos dedicamos em cultuar a Deus, congregar, estar em comunhão com os nossos irmãos, quando nós nos dedicamos em jejuar, porque é importante o jejum, para quê? Para enfraquecer, mortificar esta carne que tanto nos atrapalha para ouvir a voz de Deus. Quando nós nos dedicamos em viver uma vida de louvor e adoração a Deus, aí nós finalmente começamos a estar aptos para perceber a vontade de Deus. Então eu quero concluir com o verso 28. Diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Asaf, ele concluiu este salmo da melhor forma. Ele abriu dizendo o quê? Deus é bom de verdade, e conclui a dizer que o quê? Que é bom estar com Deus, é bom estar na sua presença. Pelo meio, ele falou tanta coisa, ele falou sobre a frustração dele, depois falou sobre o fim dos ímpios, mas porém, contudo, todavia, entretanto, o essencial ele falou no início e no final. Deus é bom e é bom estar com Deus, é bom estar em sua presença. Isso muda toda a nossa perspectiva, quando nós percebemos a Deus na sua essência e não segundo as circunstâncias, pela lente que está sobre os nossos olhos. Deus é bom, de verdade Deus é bom. Amém? Deixa eu orar agora. Deus poderoso, em nome de Jesus eu quero, Senhor, orar por este meu irmão, esta minha irmã que vê este vídeo, que está a ouvir, ó Deus, esta mensagem, e pedir que o Senhor possa, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, estar, Senhor, a trazer, ó Deus, uma perspectiva melhorada, Senhor, sobre cada situação, Deus. Que nós possamos sempre perceber, ó Deus, que Tu és bom, Senhor, e que em Ti não há variação nenhuma. Tu és bom, Tu foste, Tu és, sempre serás bom, ó Deus. Sempre bom, em todo o tempo Tu és bom, ó Deus. Ajuda-nos a não olharmos para Ti segundo as nossas experiências pessoais, mas segundo aquilo que é a Tua verdade, que Tu és bom. Eu faço esta oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Então, era isso que eu queria deixar, esta mensagem de ânimo, para nós entendermos que Deus é bom. E também dizer que dentro em breve virão aí mais 2 vídeos de conhecimento ampliado. Um deles até já está gravado, falta a edição. O outro já está escrito, falta a gravação. E dentro em breve teremos aqui mais 2 vídeos. E também o alimento espiritual, que sempre sai à sexta-feira. Quanto ao conhecimento ampliado, eu ainda estou a pensar como é que eu vou fazer. Já agora segue-me no Instagram, no TikTok. No Instagram, entre sábado e domingo, eu sempre abro uma caixinha de perguntas, o Pergunte ao Pastor. Então aproveita para seguir-me e fazer lá perguntas, e eu tentarei responder todas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe! Fica na paz do Senhor e compartilha este vídeo com teu irmão. E comenta!